Entre as prioridades no campo para o governo também estão a reforma agrária e a produção de alimentos pela agricultura familiar. Estes foram temas debatidos durante a reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e representantes do Movimento dos Sem Terra. Vamos acompanhar na reportagem. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que a reunião foi satisfatória e as diretrizes traçadas para assentar as famílias sem terra. Uma opção para conseguir áreas destinadas a assentamentos é a adjudicação, ato judicial em que uma família conquista a posse de determinado bem em processos de execução de dívidas. Foi uma segunda conversa no sentido de avançar essa ideia da adjudicação de terra de grandes devedores para destinação ao assentamento de famílias para a produção de alimentos bons, para ter fartura na mesa do povo brasileiro. De acordo com o ministro, este ano houve destinação de terras para assentamentos e o governo federal trabalha para regularizar a posse das áreas nos próximos anos. Esse ano nós já destinamos para assentar 5.700 famílias, mas é para os próximos anos e nós temos que providenciar terra para assentar novas famílias, para atender a esse reclamo de produção de mais alimentos, porque o Brasil diminuiu a produção de feijão, o Brasil diminuiu a produção de mandioca, e nós precisamos produzir aqueles alimentos que tradicionalmente vão para a mesa do povo, além daqueles que já são produzidos, que são muito importantes para a economia brasileira. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 54 mil famílias moram em acampamentos perto a estradas. Isso enquanto aguardam o processo de reforma agrária. Segundo o ministro Paulo Teixeira, elas poderiam estar produzindo alimentos e contribuindo para erradicar a fome no país. Representantes do Movimento do Sem Terra aguardam que o governo atue com os ministérios necessários à questão da reforma agrária para resolver as demandas apresentadas. Para adquirir essas terras para a União e destiná-las para a reforma agrária para assentar a família acampada. Há uma dívida com a sociedade brasileira e com a reforma agrária que precisa ser resolvida e há uma dívida dos grandes devedores da União. Os bancos públicos têm terra pública e também tem muitos proprietários que estão disponíveis a ofertar suas terras para o INCRA. Então, o que precisa é orçamento por parte da União, por parte do Ministério da Fazenda, para adquirir essas áreas para a reforma agrária. Segundo o levantamento do MST, 1 milhão de famílias já foram assentadas no Brasil. Desse total, 450 mil estão sob a direção do movimento. Agora, o MST está determinado a tratar com as autoridades a reforma agrária, com base no orçamento reservado para esta finalidade. Além disso, os representantes do movimento esperam que as diretrizes que guiam a reforma agrária e a escolha de famílias sejam cumpridas. Reforçou a importância da pauta do MST, da pauta da reforma agrária e das questões emergenciais. E entre as emergenciais é assentar as 65 mil famílias. Então nós saímos daqui com o compromisso do ministro da Fazenda e do centro de governo de reforçar o orçamento do MDA, reforçar o orçamento do INCRA, para que de fato possamos assentar as 65 mil famílias acampadas, além do compromisso do desenvolvimento dos assentamentos, com a agroindústria, com crédito e também um compromisso com as nossas iniciativas na área da educação, da cultura, ou seja, do desenvolvimento educacional, cultural e humano das famílias assentadas do campo brasileiro.